Aí, meus amigos, estamos aqui hoje com o nosso irmão Leandro. Ele vai falar sobre batismo nas águas. Estamos no Açude, região aqui próximo ao Baixio. Hoje é 20 de dezembro de 2020. E daqui a pouquinho vai acontecer um batismo. O pessoal vão se batizar. Vem aqui. Estou aqui com meu irmão Leandro Ferreira. Nós. Siga o canal do cara lá no YouTube. Vou deixar o link na descrição aí. Pra vocês conhecerem também um pouquinho do conteúdo que ele está colocando lá. A gente está aqui junto para falar hoje sobre batismo. O que é batismo? Para que serve? 5 coisas sobre o batismo. Primeira coisa, irmão Leandro, o batismo. O que é o batismo? O batismo em primeiro lugar, o batismo é uma ordenança de Deus, de Cristo para a igreja. Cristo ordenou. Mateus capítulo 28, versículo 20, a partir do versículo 20 mais ou menos, a gente encontra Jesus dizendo, né, orientando seus discípulos a ir ensinar as nações, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele ensinou e batizando-os, né? Então é uma ordenança. Marcos também vai dizer isso, né, que Jesus vai dizer que seus discípulos devem ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é uma ordenança de Deus, de Cristo para a igreja. É interessante também que quem crer e for batizado, né? Isso, quem crer e for batizado será salvo. Jesus falou isso, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo, em primeiro lugar, ele é uma ordenança, embora o batismo não salve, mas, que é o segundo ponto, né? Um segundo ponto interessante, que o batismo ele por si só não salva, mas ele faz parte do processo de salvação. Uma vez que eu acredito em Cristo, eu acredito naquilo que Cristo ensinou, né? E um dos seus ensinamentos é ser batizado, então eu me batizo, né? Assim, eu querendo. Então o batismo não salva, mas ele faz parte do processo da obra de Cristo como Salvador do mundo. Então a gente já trocou ideia aqui sobre 2 pontos, sobre 2 coisas sobre o batismo. Primeiro, ele é uma ordenança, né? Uma ordenação de Cristo, é um mandamento, né? Cristo mandou fazer assim. Segundo, ele não salva, né? Não salva. Mas é importante no processo de salvação, porque ele também é claro em dizer que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Mas então quer dizer que uma criança se batizou, ela não está salva. Embora o homem nasça pecaminoso, mas a criança ela é inocente, ela não tem capacidade de, por si só, escolher entre o bem e o mal, entre aquilo que agrada a Deus ou não. Ela é inocente, ela é pura. E Jesus disse que delas é o reino de Deus. Então a criança ela não tem ainda esse poder de decisão. Inclusive a criança, ela não, se você perguntar a ela se ela se arrepende de alguma coisa, ela não vai saber dizer que se arrepende ou não. Aí a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto sobre o batismo é que o batismo é para arrependimento. Então a criança, se ela não vive na prática do pecado devido à sua inocência, a criança ela ainda não tem condição de se arrepender de algo que ela faz. Então a igreja evangélica ela não batiza crianças, entre outros motivos, principalmente por causa disso, que a criança ela é pura, ela é inocente. Então por isso que a igreja evangélica não batiza crianças, porque por isso também. Por isso também. A criança ela não tem poder de decisão ainda. Aí vai chegar um período da vida dela que ela vai ter um amadurecimento, ela vai poder escolher o caminho que ela vai seguir, ela vai começar a entender o que é certo e o que é errado dentro dos princípios de Deus, e aí ela começa a ter condição de decidir se quer se batizar ou não. Jesus se batizou quantos anos? Ele se batizou com cerca de 30 anos de idade. João Batista. Eu só sei que João Batista apareceu batizando. Ele começou, né? Inclusive o nome dele é João Batista. Inclusive o batismo, né? João Batista. Observe que Batista vem de batizar, ou seja, aquele que batiza. Foi João Batista o primeiro a começar batizando, né? Ele começou batizando ali às margens do Rio Jordão. E Jesus, respeitando, observa a importância do batismo, né? É tão importante que o próprio Jesus, ele se dispôs a ser batizado. João não chamou Jesus para ser batizado, Jesus quis ser batizado. E João vai dizer, não, eu que careço que você me batize. Vem o Senhor para eu te batizar. E Jesus vai dizer, não, vamos fazer isso, fazer assim, porque assim a gente vai cumprir toda a justiça. E Jesus, ele se submete ao batismo de João, em uma atitude de reverência àquilo que Deus estava instituindo, que era o batismo. E também uma atitude também de humildade, né? Ele é humilde. Então aqui, foi bom você falar nisso,
Porque se batismo é para arrependimento e Jesus não tinha pecado, logo ele não precisava se arrepender, não precisava se batizar, né? Mas é o que você disse, né? Ele se batizou para cumprir aquilo que Deus instituiu. Que bom. Então falamos, o batismo é uma ordenança de Deus, não salva por si só, né? O ladrão da cruz também, né? Não se batizou Mas é interessante que se você tem tempo de se arrepender e se batizar, não espere para a última hora, porque aí é uma outra situação, né? Um outro contexto. Não salva por si só, é uma ordenança, é para arrependimento. Quarta curiosidade sobre o batismo, então. O batismo, irmão Leandro, ele algumas denominações utiliza a técnica de aspersão, né? Pega a água ali e põe sobre a cabeça ali da pessoa. Já a igreja evangélica, a saber, a Assembleia de Deus, tem esse costume de batizar nas águas por imersão. Imerge a pessoa. E biblicamente, como é que a gente vê isso? Biblicamente, o termo baptismo, traz a ideia exatamente de imersão. Você mergulhar mesmo a pessoa literalmente na água. Não se trata apenas de você aspergir água na cabeça, né, no corpo, mas realmente mergulhar. E era assim que João Batista fazia. O batismo bíblico acontecia dessa forma. Imergia as pessoas na água, né, o corpo. Até porque quando há o entendimento que quando a pessoa é mergulhada na água, isso quer dizer que a pessoa morreu ali. Batismo é sepultamento. Ela foi sepultada, né, para o mundo, para o pecado, para as obras da carne, e quando ela sai da água, ela renasce. É uma morte para o pecado e um nascimento para a vida. Jesus disse que era necessário nascer da água, do nosso vida. Então, certamente tem uma ligação. Então, a igreja evangélica, principalmente a Assembleia de Deus, batiza, né, mergulhando mesmo a pessoa na água, né, imersão. Imersão, não é aspersão. Não é aspersão, não é simplesmente aspergir, né, a água sobre a cabeça, sobre o corpo. É mesmo mergulhar a pessoa na água, e a pessoa, quando ela é mergulhada na água, ela é sepultada para a sua velha pessoa, aquela velha natureza, né, simbolicamente, ser sepultada, e então surge uma nova criatura, como a palavra de Deus vai dizer, que quem está em Cristo, nova criatura é. Quinta curiosidade sobre o batismo. Quem pode ser batizado? Primeiro que crê, né? Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Então a pessoa precisa crer. Crer em quê? Crer em quem? Crer em Cristo. Crer na obra que Jesus fez. Crer no sacrifício de Jesus, né? E crer em Cristo não é necessariamente acreditar que Ele existiu, que Ele existe, mas quando nós falamos em crer, nós falamos em praticar aquilo que Jesus ensinou, né? Crença, né? A crença, praticar os seus mandamentos. Jesus disse que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Então, essa crença, essa fé salvífica, é uma fé capaz de nos levar a mudar de direção, nos levar a viver aquilo que Jesus quer que a gente viva. Então, primeira coisa, quem deve ser batizado, quem pode, é a pessoa que crê, que acredita, e claro, né, ela acreditando, ela vai estar vivendo de acordo ao que Deus quer, e assim ela poderá ser batizada. Claro que isso muda muito de denominação para denominação, existe todo um cuidado por parte das igrejas, a Assembleia de Deus também tem esse cuidado, mas um princípio fundamental. Então, assim, crer, como Jesus falou também, né? Se vocês guardarem meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, crer é guardar os mandamentos. Se eu falar assim que eu creio, mas eu não vivo de acordo com os mandamentos, eu estou mentindo, eu não creio. Exatamente. É tipo eu te falar que eu torço pro Vasco, mas só apareço com camisa do Flamengo. Tipo, eu não torço pro Vasco. É alguma coisa errada. Por exemplo, o que é crer? A gente está aqui agora, nesse momento. De repente, alguém ali te grita, fala, Newton, o pastor Jorge está te chamando aqui. Se você acreditar na pessoa, se você acreditar que realmente nessa pessoa, que realmente o pastor Jorge está te chamando, você vai até lá. Por que você vai? Porque você acreditou que realmente o pastor está te chamando. Só que se você fala que acredita que o pastor está te chamando e você não vai, na verdade está estranho, né? Se é que você realmente acredita que ele lhe chamou e você quer obedecê-lo, você iria. Então não adianta eu dizer que creio nele, mas eu não obedeço nada do que ele me diz, nada do que ele me ensinou. Então não é desse crer que a gente fala do crer que é capaz de nos levar a mudar. Só mais um detalhezinho, quando a gente diz que a salva é o batismo, por si só não salva, porque nós sabemos que quem salva é Cristo, quem salva é Jesus, a salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, assim está escrito na palavra do Senhor. Então quem salva é Jesus, Ele que salva. Então o batismo, como já falamos antes, faz parte do processo, mas ele por si só não
não salva. Se eu me batizar e não crer verdadeiramente, me batizar por vaidade, por algum outro motivo, não vai adiantar nada. Então eu preciso realmente crer em Jesus, eu serei salvo. Então se eu chegar aqui hoje, vou me batizar e eu creio no início. Por exemplo, hoje eu estou crendo, eu vou lá e me batizo. Mas no decorrer da caminhada eu deixar de crer. Aí você não é a garantia para você. Né? Porque com Deus as coisas funcionam muito no estar. É preciso estar nele. Né? Estar nele hoje, estar nele amanhã. Eu não posso abrir mão dele em momento algum. Né? Se eu acredito hoje, eu preciso continuar crendo para que assim eu possa ter garantia da minha salvação. Há um versículo que ele diz assim, que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriaria, né? Mas ele vai completo dizendo, mas o que perseverar até o fim será salvo. Então será. Glória a Deus. Então tá aí mais um vídeo. Não esqueça de curtir o nosso conteúdo se você gostou e visitar também o canal do nosso irmão Leandro Ferreira, vou deixar o link na descrição, beleza? Tamo junto. Mas nada preencheu-me. Começarmos com São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que nos diz a palavra de Deus. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. E aqui segue os sinais. Ora, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós observamos, irmãos amados, que a pessoa não é condenado porque pecou, né? Ele é condenado porque não se converteu. Ao pecador, se ele se converter, todos os seus pecados serão perdoados. Então, irmãos amados, o pecado é uma causa. Tenho medo de mostrar minhas fraquezas, defeitos e falhas não esconderei, pois um amigo encontrei. O Deus de montanhas também é o Deus de vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus, e não há nada melhor que Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos suas mãos, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Yes. Oh glória! A doutrina estabelecida pela igreja baseada na Bíblia, viver com o Senhor na obediência, enquanto tiver vida aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, seja batizado. Cleubes, baseado nessas confissões, eu, pastor Jorge, no início do Evangelho, batizo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, da humanidade. Que Ele morreu, ressuscitou e virá buscar a sua igreja. Promete viver para Ele, respeitando, obedecendo todos os seus mandamentos e princípios bíblicos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseado nessas confissões bíblicas e de fé, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, baseado nessas confissões, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja batizado. Então, baseado nessas confissões de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja batizado.
Parabagaço. Baseado nas doutrinas cristãs, na doutrina estabelecida pela Bíblia, no fundamento dos apóstolos, promete obedecer essa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja batizado. Oh, Rabaglaba. O Espírito de Deus, meu amigo. Dona Noélia Pereira Sapucaia, que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo. Amém, creio. E ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e virá buscar a sua igreja a qualquer momento. Amém, creio. Promete respeitá-lo perante as doutrinas bíblicas, as doutrinas que estão estabelecidas pela igreja no fundamento dos apóstolos e honrá-lo enquanto viver. Então, baseado nessas confissões de fé, eu, pastor Jorge Soares, ministro do Evangelho, batizo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e virá buscar a sua igreja a qualquer momento. Promete obedecer, observar, preservar as doutrinas bíblicas estabelecidas pelos apóstolos e os ensinamentos que é dado na igreja. Então, baseado nessas confissões de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja batizado.